Fala galera, eu sou Roberta Araújo e o Justa Causa está hoje aqui na Livraria Lima Barreto com Cláudio Lins. Cláudio dispensa apresentações, mas eu vou falar, tá? Ator, cantor, compositor e assim, um grande privilégio estar com você aqui hoje. Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu queria começar, como a gente diz, do começo mesmo. Vamos Sim. lá pra trás? Vamos. Bom, é impossível falar com você, né? Isso, você nasceu em uma família de artistas. Exatamente. Eu acredito que muita gente pergunta como é que é isso. E pra você deve ter sido normal, né? Você já cresceu Exatamente. assim. A melhor resposta que eu tenho para isso isso para mim é o normal. Você não saberia. Como é ser filho de Ivan Lins e da Lucinha Lins? Aí minha resposta é, eu não sei como é não ser filho de Ivan Lins e da Lucinha Lins. Então, Mas eu queria saber como é que foi assim, a influência musical, né, dramaturgia que teve já desde pequeno. Sim. Como que você começou os estudos? Foi com o quê? Foi com música? com música. Minha casa era uma casa muito musical e minha mãe, inclusive, ela começou como cantora, ela não era atriz. Então, o teatro não era uma coisa que fazia parte da nossa vida diretamente, né? Obviamente que minha mãe e meu pai me levavam ao teatro quando criança e tal, mas não era, a gente não vivia teatro, a gente vivia mesmo era música. Então eu fiz aula de piano desde criança, que faço aula de piano e tal. E achei mesmo que a minha vida ia ser a de virar músico e tal. Foi aí que meus pais se separaram e minha mãe casou com Cláudio Tovar, um ex de Croquettes, uma pessoa muito ligada ao teatro e que trouxe o teatro para as nossas vidas. Primeiro na base de brincadeiras, logo quando eles sacaram que a brincadeira era bacana e tinham outros filhos de amigos artistas também, que estavam mais ou menos na mesma idade, a gente montou uma produção super familiar, chamava-se Sapatinho de Cristal, Uma História Eterna. Um musical com músicas originais, inclusive, de vários compositores, todas as letras do Paulinho Mendonça, que hoje em dia é um dos diretores do Canal Brasil. Mas com vários compositores, tinha a composição do Oswaldo Montenegro, do meu pai, do Geraldo Azevedo, da Fátima Guedes, enfim, uma galera que fez música para esse espetáculo. E esse foi o meu primeiro espetáculo, eu tinha 11 anos, e era um musical infantil. E aí você, em algum momento, você chegou a pensar em outra carreira? Que não, eu quero ser artista mesmo. Você chegou a pensar? Pensei de uma maneira muito light, assim, porque eu sempre fui muito bom aluno. Então eu realmente poderia ter sido qualquer coisa, assim, tecnicamente falando, né? Eu poderia ter sido jornalista, poderia ter sido um físico nuclear. Eu tinha uma facilidade para matemática absurda. Eu cheguei a ganhar uma bolsa numa escola que eu fui da 8ª série para o primeiro ano, né? Segundo grau, hoje em dia já não consigo entender mais como é que é. Eu tive que aplicar para uma escola e eu passei entre os 10 primeiros na prova de português e matemática e ganhei uma bolsa. E eu nem sabia que eu estava concorrendo à bolsa nem nada. Então eu tinha muita facilidade. Então em algum momento eu pensei que eu poderia ser até físico, ou alguma coisa nesse sentido, mas isso de muito en passant. Eu fiz, na verdade, faculdade de publicidade. Porque eu não sei porquê. Mas pensando assim nisso Não, pensando em fazer alguma faculdade. Eu não sei porquê a faculdade. A essa altura eu já estava começando a fazer teatro. E por que você não fez, por exemplo, faculdade de música? Pois é, a faculdade de música eu chutei alto e não consegui passar, porque eu eu tentei fazer 2 anos seguidos vestibular para regência. Eu adorava ouvir música clássica quando garoto, assim, ficava muito fascinado, principalmente trilha de filme. John Williams, por exemplo, um cara que fez, né, todos os filmes do Spielberg e tal, é um cara que eu bato muito a cabeça. Então eu ficava muito fascinado com aquele universo sinfônico, né, e achei que queria muito ser maestro. E aí 2 anos seguidos eu fiz vestibular para regência e não passei. E aquilo foi um balde de água fria, né? Tudo bem que no primeiro ano eu não estava bem preparado, mas eu passei 1 ano me preparando e não passei de novo. Aí, ao mesmo tempo, eu
comecei a fazer teatro porque eu fiz teatro quando criança, mas isso não teve uma continuidade e tal. Eu só fui voltar a fazer teatro mesmo com 18 anos. E aí aconteceu um negócio que foi muito determinante. Foi quando eu fui pro Tablado, aqui no Rio de Janeiro, e eu encontrei a minha turma. Eu saquei que ali, aquelas eram as pessoas com quem eu gostaria de contracenar pelo resto da minha vida. Então talvez eu até tenha mais talento para música do que para atuação, sei lá, porque levantou dessa hipótese. Mas, e eu adoro o universo musical, não tenho nada contra, mas realmente é onde eu me sinto totalmente à vontade, é no teatro, é cercado de atores, cercado de artistas de um modo geral, mas os atores são a minha família. E aí, pegando esse gancho seu falando do teatro, você também fez muita novela, né? Sim. E eu me lembro de uma que não tem como não falar, que é a História de Amor, não tem como. A sua personagem era mais querida da novela. Exatamente. E aí eu me lembro, né, que todas as meninas pelo menos falavam, nossa, mas como é que ela vai ficar com o Caio e não vai ficar com o Bruno? Como é que era pra você naquela época ter essa receptividade do público? E o que você esperava do final? Você às vezes projeta também, poxa, eu gostaria que o meu personagem tomasse esse caminho. Ou outro. Não, claro, a gente fica torcendo pelo personagem, né? A gente sempre fica torcendo pelo personagem. Mas afinal ela acabou com o outro, né? Engraçado que teve naquelas cartas que tinha dos leitores, eu me lembro de alguém respondendo assim, a Joyce tem mesmo que ficar com o Caio, ela é chata pra caramba. Não, o Bruno não merece uma menina chata como ela. Não, a gente fica torcendo pro personagem sempre. Mas ainda mais porque eu fui namorado da Carla Marins. Mas foi na época? Foi nessa mesma época. Então minha torcida era dupla, mas... E foi legal que você reencontrou anos depois, né? Numa novela no SBT, chamava-se Uma Rosa com Amor. Era um remake de uma novela. E a gente se reencontrou e foi muito legal. Muito legal. Porque é engraçado, né? Nesse período todo que a gente se separou, em algum momento a gente terminou e tal, a gente se encontrou pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Então esse reencontro foi muito, muito legal, assim, a gente virou amigo, né, finalmente, assim. Mas eu esperava esse final alternativo, pelo menos, que tinha DVD, né? Pra você escolher assim, não, ela vai ficar com o Bruno. É tipo, minha decepção decide, até hoje, né? com o Manuel Carlos. É isso, gente. Não é possível. Eu falava, não. Quem que queria isso, gente? E tem, na novela, você também fazia o papel de um jovem que queria ser músico, né? E tocava no piano bar. E era justamente, acho que o oposto da sua família, né? Porque a família Moretti não queria que você fosse músico, Nossa, né? você ainda lembra do sobrenome da família, isso que é fã. Tô te falando que eu te chamei pra te entrevistar porque eu acompanho o trabalho. Que isso. Ótimo. Mas aí você fazia esse músico, né? E você chegou em algum momento a tocar, né, no piano bar, algumas músicas mesmo, né? Sim. Tocou até uma do seu pai. Sim, que era a abertura da novela, lembra? Abertura da novela, que tocou também no Popstar. Que eu toquei também no Popstar. Que foi também incrível a sua participação. Foi muito legal, né? Como é que foi trabalhar nesse... Olha, você sabe que um tempo depois eu sou muito amigo do Lucinho Mauro e a gente conversando sobre esse período assim que a gente teve lá no Popstar, e a gente chegou à conclusão de que realmente, porque a gente já tem aí uma estrada, né? Mas aquilo foi algo realmente inédito nas nossas vidas, porque aquilo é cercado de uma adrenalina, sempre com muito prazer, obviamente, e a produção do Popstar, ela faz um negócio muito legal. Ela não incentiva a concorrência dentro do programa. A concorrência, ela está para o público. Para a gente, ao contrário, é um torcendo pelo outro. Até porque o interessa para todo mundo é ter um programa bacana. Então, se todo mundo for bem, o programa é bom, o programa dá audiência e é isso que a gente quer. Agora, você cantar para milhões de pessoas e ser julgado por isso não tem precedentes, assim, é muito, dá muito nervoso. A gente ficava ainda mais não muito ter, né, uma carreira, né, consolidada. Pois é. Eu fico vendo o The Voice Kids e eu fico desesperado com aquelas crianças, porque assim, eu vi o que é aquilo, né?
E como você falou, estamos todos ali, ninguém depende daquilo para sobreviver. Mas às vezes uma pessoa que está ali num The Voice da vida, está ali realmente aproveitando uma grande oportunidade. Então a adrenalina deve ser mais ainda, é muito torturante. É muito assim, tem dias que você também não tá bem, né? Às vezes você não tá no seu melhor dia e tem que se apresentar, né? Também deve ser uma coisa complicada, mas, né? mas você sabe que isso conta pouco. Certo? A não ser que você realmente esteja tenha acontecido alguma coisa realmente muito trágica no seu dia, na sua vida. Isso conta pouco, assim, porque tem uma coisa de concentração, eu sempre fui muito concentrado. Como eu te falei, eu era bom aluno de assistir, de prestar atenção na aula. Então eu sempre fui uma pessoa com um alto nível de concentração. Às vezes até no trabalho, as pessoas me acham meio séria. O Cláudio Lins é muito sério, né? Eu trabalhei com o Denis Carvalho e falei assim, Cláudio, você é muito sério, não sei o quê. E, não, eu não sou sério, eu sou só concentrado, assim, atento. Então isso já meio que te abre o olhar, né? Te deixa o que está fora para fora e faz você focar no que você tem que fazer. Então isso já é uma coisa. Quando você tem um negócio que mexe com a adrenalina, fora a felicidade está lá também, fora, então assim, tinha que ser uma coisa muito trágica para me tirar do prumo, assim. E eu acho que de um modo geral os artistas são assim, de um modo geral. E aí se você comparar o trabalho em novela e o trabalho em teatro, a preparação do ator, né? Como é que é? Porque deve ser diferente, né? Você se preparar para um teatro, para um espetáculo que você tem que fazer seguidas noites, né? E para memorizar falas para aquela cena. Como é que é? É tudo diferente. É tudo diferente. O teatro você tem tempo para ensaiar, mas não pode errar. A novela, a televisão de um modo geral, você tem pouco tempo de ensaio, mas você pode errar. Você pode fazer de novo. Não é o ideal, inclusive dentro de uma dinâmica de televisão. Eu trabalhei com diretores, por exemplo, que tinham horror de atores que erram muito. Não é bom você ser taxado como aquele ator que erra, que para a cena toda hora porque esqueceu o texto. Isso não é legal. Então, mas você pode, né? Existe esse precedente de você poder errar aqui e ali. No teatro não. Porém, no teatro você tem aí 2 meses, 3 meses. A última peça que eu fiz, inclusive, a gente começou leituras 6 meses antes da peça, que era uma peça muito difícil, Monstros. Então, você chega mais seguro, mais preparado. A adrenalina do teatro, será que ela é menor? Eu não sei dizer. Eu acho que ela é diferente. Eu ia chutar como leiga e olhando e ia achar que era maior. Imagina, toda noite você tá ali para um público diferente, não pode errar, tem que cativar todo mundo ali ao vivo. Você não acha, não? Pois é, eu tô falando aqui do não pode errar, mas tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, inclusive eu aprendi isso fazendo novela. O erro não existe, na verdade, porque o público não sabe. Isso é verdade. Então, o erro, ele não existe. Eu parto desse princípio, o erro não existe. Porque qualquer erro tem que ser absorvido e você toca. E eu aprendi isso em televisão, logo na minha primeira novela, no História de Amor. Eu usava óculos. Depois eu operei a vista, e agora ficando velho voltei a usar óculos de novo. Mas eu usava óculos nessa época. E no meu primeiro dia de gravação, eu fiquei todo pronto, tirei os óculos e fiquei pronto para gravar. Horas. No começo de novela, então, tá tudo lento, tudo ainda pegando ritmo. E eu não sabia, não tinha experiência, apesar de já ter acompanhado minha mãe aqui e ali e tal, mas teve uma hora que eu estava desesperado, porque eu não estava enxergando nada, eu era realmente muito cego. E peguei os óculos e coloquei os óculos. Fiquei, não vou ficar de óculos, vou ficar esperando de óculos. A hora que chamarem, eu... Deu 10 minutos que eu botei os óculos, me chamaram para gravar. E eu esqueci, na adrenalina, no nervosismo. Entrei em cena e gravei de óculos.
E a partir dali o meu personagem tinha que usar óculos de vez em quando por causa disso. Mas por que eu tô contando essa história? Não tem nada a ver essa história com o que eu queria falar. Eu queria falar aqui. E aí, nessa primeira novela, eu estava sempre com o texto na mão. Sempre, apavorado. 2 frases, você... vai gravando, vai gravando. Tá, tem muito ator que faz isso até hoje, né? Cada um com a sua técnica. Teve um dia que eu esqueci o texto em casa. Eu cheguei para gravar e esqueci o texto em casa. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que me virar, vou ter que ver. Eu estudei, vou ter que acreditar no meu taco. Nunca mais entrei com um texto na cena. É uma libertação. Porque é isso, você tem que se virar. Nessa que você tem que se virar, você fica mais humano, você fica mais natural, tudo funciona melhor. Você sabe, você ouve melhor com quem você está falando, você está mais atento. E aí... Então, eu aprendi isso. O erro não existe. Agora, são adrenalinas diferentes, televisão e teatro. Porque tem particularidades. Porque a televisão também tem a sua pressão. Você tem ali uma equipe inteira que está esperando que você acerte. Porque tem um plano a cumprir. Eu já vi diretor descer, ator que errava. Eu uma vez fiz uma cena que o ator, ele travou. Ele não conseguia dar 3 frases. O diretor desceu, pagou um esporro no sentido. Se atrasar o plano, o meu é que está na reta. O ator não errou mais. Na pressão. E aí, continuando no teatro, vamos lá, vamos falar de teatro musical, né? Vamos. Porque você é um expert nesse assunto, né? Tem aí muito musical na bagagem. Tem mesmo. Tem um assim que eu assisti que eu adorei, que foi o da Bossa Nova. Ah, Tava grávida Bossa do Nova. Max. É. E ele mexia toda hora com vocês Que cantando. legal. Nossa, foi muito, eu me lembro, né? Porque marca, né? E aí, pra você se preparar para um musical, como que é? Voz? Tem tudo. É, por isso que... Engraçado que quando a gente entrou nessa fase de profissionalização do musical brasileiro, que aconteceu mais ou menos do final dos anos 90 para cá, quando o musical brasileiro foi se profissionalizando, foi chegando num nível de profissionalismo muito grande, cara, é bater carteira. 8 horas de ensaio por dia. É de 10 às 18, ou de 1 às 9, 8 horas. E o ensaio basicamente é dividido em 3 partes que em algum momento vão se juntar, que é a parte do canto, a parte musical mesmo, da música, né? A parte da coreografia, mesmo que seja uma coreografia simples, tem essa parte, e tem a parte da interpretação. Então são 3 períodos, é muito pesado, mas também muito prazeroso. É muito cansativo, mas é muito prazeroso também. E aí quando essas 3 partes vão se encaixando, aí acontece uma mágica, assim, é muito legal. E aí você vê tudo tomando uma forma, né? Quando junta, né? Acho que também faz isso. Porque ensaio, de um modo geral, que não tem música, que não é musical, 5, 6 horas no máximo. Porque tem uma hora que você não dá mais. Mas realmente, quando você tem 3 coisas que são diferentes, parece que o cérebro ele consegue se adaptar melhor, sabe? Agora, só texto, e marca texto, marca não sei o que, tem uma hora que você não consegue, você não aguenta mais. Você já ganhou alguns prêmios, né, com o teatro. Aqui e ali. Teve um que eu achei incrível você ter ganhado, que foi o do Shell, pela montagem, né, do Beijo no Asfalto. Foi, né? O Sesgran Rio. Nossa, esse eu achei incrível, porque a ousadia que foi um prêmio especial de inovação do teatro. Nossa, foi muito ousadia sua fazer, né? Nelson Rodrigues musical. Como é que você teve essa sacada, assim? Olha, a origem dessa ideia, ela é um pouco obscura, porque, na verdade, eu queria montar o Beijo no Asfalto. Eu queria produzir um trabalho para mim, eu ainda não tinha feito uma produção minha na área de teatro e queria produzir um trabalho para mim. Tinha acabado de trabalhar com o João Fonseca, e o João é um expert em Nelson, e sentei um dia com ele para almoçar e falar, olha, vamos montar o Beijo no Asfalto? Aí ele falou, vamos, então tá, então, combinado, vamos começar a levantar essa produção. No final desse almoço, ele falou assim, e se fosse um musical?
E eu na hora fiz... sei, acho que não. Aí ele até falou, talvez não seja o Beijo no Asfalto. A gente fazer um Nelson musical, talvez não seja o Beijo no Asfalto, talvez seja outro. Ele até sugeriu o Boca de Ouro. Mas só que se você perguntar para o João Fonseca, ele não lembra dele ter dito isso. Então a gente não sabe exatamente a origem dessa ideia. O fato é que eu fui para casa, fui ver realmente a possibilidade disso virar um musical, e aí comecei a achar coisas. Fui pesquisar a música da época, porque isso é uma coisa que eu e o João tínhamos muito claramente. A gente queria muito deixar a montagem na época em que ela foi escrita, que é final dos anos 50 para os anos 60. Eu acho particularmente que se você tira o Nelson da época dele, ele enfraquece. Não pela dramaturgia é genial, mas pela força das ideias, pela força das polêmicas. As polêmicas se enfraquecem. Você tem uma polêmica relacionada à homofobia ainda hoje, mas ela é muito diferente do que era nos anos 60. Então, e aí eu fui pesquisar a música dessa época, do final dos anos 50 para os anos 60. E a partir daí é que eu comecei a vislumbrar as músicas que eu comecei a fazer, porque eu comecei a relacionar as personagens com artistas da época. Então, a Selminha, o que a Selminha ouve? A Selminha ouve Dolores Duran. O que a Dolores Duran fala é perfeito para a Selminha. O que o Vicente Celestino, que é até um pouco mais antigo, fala, é perfeito para o Aprígio. E aí a partir da obra dessas pessoas é que eu fui começando a compor. E eu fui compondo em cima das músicas da época. E fiz uma espécie de mashup, às vezes, de citações com músicas da época. Consegui fazer músicas em cima das músicas. Foi um trabalho de pesquisa muito profundo, mas também muito bacana. Fiquei também muito feliz com o resultado. Você acha que tem chance dele voltar para mais pessoas assistirem? Eu acho que sim. Existe uma possibilidade de uma montagem de final de curso. Agora já não sei se é da Cal ou do CEFTEM, que me pediram assim, essa permissão. Foi ótimo, claro. E eu sempre acredito muito que esse é um espetáculo que pode ser transformado, ele pode ser internacional, porque ele é um tema universal, entendeu? E ele pode ser traduzido para outros países e existe essa possibilidade. Eu já fiz minha parte, agora quem quiser que produza. E vamos falar do último, do Monstros? Monstros, vamos lá. Eu não sei a preparação que você e a Soraya Ravelli tiveram, mas é tanta força, né, no palco. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, porque você interpreta dois personagens, né? Isso. O pai e o filho. Exatamente. E ela, a mãe e a filha. Ela ainda interpreta a mãe dela rapidamente, né? 3 personagens, mas verdade, basicamente são 2 personagens. Mas vai num crescer que no final, com a iluminação em você até, você fica assim, enorme, um monstro. Você fica com medo, igual eu assisti lá no comecinho, né? Nossa, eu fui me encolhendo assim na cadeira. Foi incrível. Como é que foi pra vocês? Olha, esse foi um texto que, quem viu esse texto primeiro foi o Vitor Garcia Peralta, nosso diretor, que é argentino de nascença, né? Mas o argentino mais brasileiro que eu conheço. E ele me falou desse texto, eu pesquisei, achei incrível. Eu fui a Buenos Aires assistir, entrei em contato com o autor, o Emiliano Dionisi, e falei, eu quero montar esse espetáculo no Brasil. Ficamos anos, eu e Vitor, compramos os direitos, e aí no ano passado, 2019, a gente falou, bom, agora é a hora, vamos lá. Conseguimos um dinheirinho e bola pra frente. Só que aí a gente sacou, antes mesmo de conseguir o dinheiro, antes mesmo de ter teatro, de ter tudo, a gente começou a ensaiar. Porque, como você percebeu, era um texto
para começar, era muito texto, são só 2 atores em cena e são textos que são quase monólogos, né? Tem poucos diálogos. A gente, na verdade, são personagens que se encontram, numa peça em toda eles têm 3 encontros só. Então eram muitos monólogos, muito texto. Ele é um texto que exigia um ritmo, então você ter domínio do texto era muito, muito importante. Então a gente falou, bom, vamos começar a trabalhar, porque a hora que pintar o dinheiro, o teatro, não sei o que, a gente já começou, porque se a gente for tirar 2 meses para ensaiar essa peça, a gente não consegue fazer, não consegue. Fora que a peça, ela pede um buraco, né? Ela tem um buraco, né, que a gente tem que entrar, que a gente tem que... É uma lama, assim, né, que a gente tem que enfiar o pé e que não vem da noite para o dia também, vem através de muita pesquisa, através de muito ensaio, de muito debate sobre quem são esses personagens, o que eles fazem, enfim. Tem uma construção aí muito minuciosa para a gente chegar onde a gente chegou. E o reencontro com a Soraya, com quem eu tinha trabalhado na Ópera do Malandro, há mais de 10 anos antes. A gente trabalhou em 2003, aí eu saí da ópera, depois eu voltei para a ópera. Então em 2006 a gente trabalhou e depois a gente não trabalhou mais juntos. Então foi um reencontro assim muito prazeroso. E num momento da Soraya também, que ela tá assim num momento como atriz e como militante, inclusive, da vida e como posicionamento de vida muito forte, muito interessante. Tanto que a gente ia fazer leitura com algumas atrizes, logo a primeira foi a Soraya, e depois da leitura dela a gente falou, ok, canceladas as outras leituras, porque realmente ela caiu como uma luva para esse trabalho. E aí fala muito da relação de pai e filho, né? Sim. Tem isso, né? Culpas, expectativas, angústias. Você em algum momento, quando quis fazer a peça, você pensou também nessa relação sua com seu pai, da sua com seu filho? Sem dúvida, a todo momento. Quando eu vi a peça, eu tinha acabado de ser pai. Meu filho é de 2012, eu assisti a peça em 2015 ou 2016. Então, de cara eu falei, é um tema que me interessa. É um tema que eu quero muito falar. E muito louco, porque ao longo dos ensaios, e os meus colegas estão de prova assim, disso, e eu tinha cenas da peça que eu às vezes me via em casa. E de virar monstro também, né? Porque a peça fala exatamente desse monstro que nós temos dentro de nós. É claro que a peça ela vai a um extremo, né? Não sem dar spoiler aqui, mas a peça ela vai para um extremo. Mas assim, se você pegar pinçar um momento aqui, um momento ali, nós nos encontramos nesse lugar. Eu me identifiquei com a peça quando eu assisti. Eu falei, eu também sou essa pessoa, eu também sou esse pai, eu também cometo esses erros. Não ao extremo, mas eu cometo. É a falta de paciência, né? É descontar no filho, às vezes, o que você teve ao longo do dia, exatamente, o cansaço. Exatamente. As expectativas, sim, temos expectativas. A gente quer que o nosso filho aprenda a escovar o dente na primeira vez, e não na 70ª, 300ª vez, entendeu? E eu voltava, e o engraçado é que no dia seguinte eu voltava pro ensaio e falava, gente, vocês não vão acreditar que aconteceu comigo com meu filho ontem. Foi isso. E eles falavam, caraca. Então foi um processo muito enriquecedor, do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal também. E aí, ao longo dessa sua carreira, como você fez vários personagens, tem como você escolher um que tenha sido pra você o mais querido? Ou é impossível? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha, esses dois que foram frutos de produções minhas, né, que é o Arandir, do Beijo no Asfalto, e o Cláudio, também se chamava Cláudio, né, do Monstros. Eles têm um significado especial porque foram personagens que eu escolhi fazer. Então isso é diferente, né? Você ser chamado para fazer um personagem, você pode dar sorte de fazer um personagem que você sempre quis, ou uma coisa que você fala, meu Deus, tal, e eu já me vi nesse lugar. Mas às vezes você também, muitas vezes, você é chamado para fazer um personagem
que não é tão interessante, que você não escolheria fazer se fosse você, né? Então, assim, nesse ponto, esses dois personagens são muito importantes para mim. Agora, posso levantar outros muito queridos. Eu fiz essa novela que eu fiz no SBT com a Carlinha Marins, Uma Rosa com Amor, era uma comédia romântica. Eu nunca sou chamado para fazer comédia. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma comédia romântica e era um personagem que ele era francês, o Claude. E eu me arrisquei a fazer um sotaque para esse personagem. Porque na versão original, quem fazia era o Paulo Goulart. Ele não fez sotaque, ele era um cara nascido na França, mas que morava no Brasil. Então ele não fez sotaque nenhum. E eu me arrisquei a fazer um sotaque de francês. E deu certo. E foi muito legal. Porque, graças a Deus, eu tenho uma musicalidade que me permitiu fazer um sotaque muito verossímil, a ponto de ter franceses me perguntando de que parte da França eu era. Chegou nesse absurdo. E dois, porque o sotaque, ele trouxe um humor para esse personagem, um mau humor, aliás, que fez com que ele ficasse muito engraçado, porque eu fiz um francês relativamente mal-humorado, assim, o que não é incomum no que diz respeito aos franceses. Então, ele funcionou muito. E esse personagem me deu muito prazer de fazer, porque, como eu te disse, eu raramente faço comédia. E é tão bom fazer comédia, porque é leve. É leve, é divertido. Não que eu não me divirta fazendo algo que realmente vá me levar para abismos, né, e tal. Mas, assim, realmente fazer comédia é uma diversão. É uma diversão. E agora... eu levantaria esses três, assim, talvez. Top 3. Top 3. Tá. Top 3. E agora falando do Cláudio cantor e compositor. Vai ter show agora, né, aqui no Teatro Rival. E eu gostei muito do título, assim, do Histórias show. para quem ainda olha para o céu. Ah, eu achei lindo. Histórias com E, que caiu em desuso, né? Sim, sim. E eu lamentei. Eu acho que a língua ela tem que ir se moldando mesmo, se modernizando. Mas eu lamentei muito o desuso do histórias com E, porque existia, pelo menos para mim, uma diferença bem a gente aprendeu assim, clássica, né? assim, do que é história com HI, né? E história é ES. E essas são histórias, né? Então eu resolvi manter esse grafismo mais antigo, né? Para quem ainda olha para o céu. Também, entre parênteses. Gostei. Tem a ver com... Muitas músicas falam de céu. Muitas músicas falam de olhar para o céu. Nesse roteiro. Mas basicamente é um roteiro de músicas que eu compus para teatro, para cinema, para televisão. E é um espetáculo muito bonito. Eu tenho muito prazer de fazer esse show. Sou só eu e um pianista. Em algum momento eu vou lá, toco também um pouquinho, mas tenho curtido muito não tocar, ficar frontal para o público, contar essas histórias. E esse espetáculo é isso, porque eu vou contando, eu vou... como é que se diz? A palavra escapou. Mas eu vou situando o público através das historinhas, narrando mesmo. E que esse aqui é o barato do musical. Eu quase faço um mini musical, na verdade. O grande barato do musical é você ter uma cena que desemboca numa música. E aquela música fazer muito sentido. A ponto de você não perceber que é um absurdo uma pessoa sair cantando. Né? Esse aqui é o barato de um bom musical. Né? Você ter uma música tão inserida na dramaturgia que ela faz todo sentido. Então eu conto a história e canto a música que vai ilustrar o que eu acabei de contar. E a música ganha um outro sentido, ganha uma outra força e fica muito bacana. As pessoas saem muito emocionadas. Agora, para fechar a última pergunta, a gente sempre pede para dar assim, uma indicação, ou de leitura, ou de algum filme, um teatro, algo que para você foi legal, que você gostou bastante, para passar para a galera. O que você acha? O que você sugere? Vamos ver. Peraí. De teatro,
Olha, o que eu vi recentemente, aliás, assisti 2 vezes e que é deslumbrante é o A Cor Púrpura, o musical. Vai voltar pra cá, né? Vai voltar aqui para o Rio de Janeiro. Eu assisti no Rio, assisti agora em São Paulo. E eu assisti na estreia no Rio, assisti agora em São Paulo. E o espetáculo cresceu. É tão bom quando você pode ver 2 vezes uma peça. O espetáculo cresceu, cara. Que elenco, que elenco. É incrível, é muito, muito bonito. Sem dúvida é um dos espetáculos do ano. Então essa é uma recomendação. De livro, eu tô meio travado de livro, né? Eu tô lendo o Homo Deus do Harari. É muito interessante, mas não é um livro de ficção nem nada, é um livro é um ensaio filosófico e tal. Para quem gosta, é um prato cheio, assim, realmente. E para ler com calma também, né? Para ler com calma. Bem devagar. Também. Exatamente, é para ler com calma. Então esse eu tô lendo assim devagarinho, mas tô andando. É uma boa recomendação. De cinema, cara, eu assisti quase todos os filmes do Oscar, eu acho. Não assisti o Parasita, né? Dizem que é incrível, mas eu assisti o 1917, é lindo, é lindo. Agora, é um filme já mais dentro da caixinha. Nesse ponto, o Coringa, pra mim, tem pra ninguém. Também, essa é a minha aposta. Realmente, o filme, para além de ser um filmaço, de ter um trabalho, eu até fico mareado assim, porque o trabalho do Joaquim Fênix nesse filme é antológico. É antológico. Eu fico pensando também no peso que ele tinha, né? Porque 2 atores antes interpretaram o Coringa, 2 atores de peso, e ele vem e traz uma outra roupagem, traz uma nova interpretação, maravilhoso. Não, e o filme muito sincronizado com os dias de hoje. Sim. Você... a formação, o que faz com que o Coringa vire quem ele é, e como as pessoas se identificam com ele, é um negócio que a gente tem que prestar muita atenção na nossa sociedade. Né? É engraçado porque quando eu e minha esposa, quando a gente saiu do cinema, a gente virou um produto monstros. Monstros, a gente tem uma sociedade que cria monstros. Né? E esse filme é um filme que mostra isso com muita clareza. Então, como momento, eu acho que esse é um filme do momento, assim, que é um filme que retrata muito o que a gente vive nos dias de hoje. Maravilha. Bom, vamos encerrar. E aí não tem piano aqui, mas tem a sua voz. Poxa, eu achei que você fosse fazer perguntas de cunho político. Não. Você, vamos lá, o que você acha? Não, mas se quiser também a gente pode fazer. Não tem problema nenhum. Porque também tem isso, né? Eu ia te perguntar isso, porque tem artistas que não gostam de se manifestar, né? Politicamente, não querem mostrar o lado A, o lado B. E eu acho que a arte é sempre uma manifestação política, né? Sim. O Zé Posse Neto, ele fala um negócio que eu adoro, que ele fala: a opção pela beleza também é uma opção política. Isso eu acho perfeito. Mas eu nas redes sociais, assim, eu sou discreto. E ainda mais tem uma coisa que me agonia um pouco. E nesse ponto eu me reconheço muito como um homem do século passado. A quantidade. Essa coisa das redes sociais, da internet, elas trazem uma quantidade de informação, quantidade de opinião. Então, eu muitas vezes já vejo que a minha opinião já foi dada por outras pessoas. Então, eu me falo, por que eu vou ficar sublinhando? Por que eu vou falar, é isso mesmo? Eu faço parte, por exemplo, de um grupo relacionado à cultura. Deve ter, sei lá, umas 200 pessoas nesse grupo. Você imagina que são 150, 200 recados por dia, né? Eu raramente opino, porque comumente eu já vi que as minhas opiniões já estão ali. E aí eu fico me sentindo meio imbecil, assim, de ficar reforçando as opiniões que já estão no ar, que já estão... Então, nesse ponto, eu me sinto meio oprimido, assim, pela quantidade. Mas estou ligado em tudo, estou sabendo de tudo. E tenho opiniões bem formadas sobre tudo. Vamos então terminar com música? Vamos. Você escolhe ou eu escolho?
Vamos ver. Você pode escolher. Não, eu tô brincando. Escolhe você. Escolhe você. O artista é você. Não, você falou das músicas do Beijo no Asfalto que você gosta muito. E nesse show eu canto 4 músicas do Beijo no Asfalto. E eu gosto de todas elas, né? Mas posso aqui falar de uma chamada Toda Noite. E que é quando a Selminha ela é confrontada com o fato de que seu marido tinha relações homossexuais, relações estranhas, como é que eles falam? Relações anormais com o morto. E ela fala, não, meu marido é todo dia. Ela canta assim. Ele entra no meu quarto toda noite, no meu quarto ele entra em mim. Ele adentra o cenário com a corte de um marido de cinema pra mim. E dispensa os comentários mais diários. Entra mudo, quase nunca sai calado. Porque eu ouço os seus gemidos entre ouvidos. O amor é o sussurro dos delírios. Toda noite é assim, como um dia que nasceu pra mim. Ai, maravilhoso, gente. Não podia terminar melhor. Cláudio, muito obrigada. Obrigado, agradeço Roberta. imensamente. Prazer, grande prazer. Bom, sucesso sempre, né? Sucesso. E a gente espera de novo. Aí Obrigado. a gente fala de política assim bem. Ótimo. Pode ótimo. ser? Porque assim, eu não fico me expondo, mas se perguntar eu respondo. Então vou te chamar. Então tá bom. Aperto de mão pra selar. Pronto. É isso.